Olá, me chamo Guilherme, estou no quinto período de História, estudo com a professora Sandra. Estou aqui para apresentar o meu trabalho paper sobre o estágio. Minha área de concentração, História Cultural e Historiografia. O tema do meu trabalho é Patrimônio Cultural e Imaterial. O título do meu trabalho é Museu de Brejo da Madre Deus, um resgate histórico e cultural. A história cultural é de extrema importância para mostrar dados referentes aos fatos históricos e culturais de um determinado local, enfatizando o tempo e o local onde os mesmos aconteceram. Diante disso, o tema escolhido, Patrimônio Cultural Imaterial e Imaterial, desperta um interesse e uma curiosidade para um conhecimento a fundo de bens que são tombados de natureza material, por exemplo, as cidades históricas, os acervos museológicos, documentos, fotos, dentre outros. O Museu Histórico de Brejo da Madre Deus nos permite conhecer mais a fundo sobre os primeiros habitantes da cidade no período pré-histórico, colonial, até os dias de hoje, contribuindo assim para a cultura do Estado e do país. Os objetivos: entender a história do Museu da cidade de Brejo da Madre de Deus, conhecer o acervo de peças que formam o museu e descrever a importância histórica e cultural do museu para a cidade de Brejo da Madre de Deus. O Museu Histórico de Brejo da Madre de Deus foi fundado em 1977 e está localizado na Rua de São José, no número 46, no centro da cidade. O mesmo funciona em um sobrado construído no século XIX, que pertencia ao proprietário Alípio Magalhães de Souza Porto e Isaura Magalhães da Silva Porto. A construção do sobrado, em 1857, é atribuída ao engenheiro pernambucano José do Rego Couto Maciel. Possui 2 pavimentos com fachadas principais e laterais, revestidos de azulejos portugueses e 8 compartimentos no primeiro andar. Como vocês podem ver aqui, a foto do museu é uma estrutura bem antiga, bem arquitetada, e aí está localizado o Museu Histórico de Brejo da Madre Deus. Na década de 1970, o proprietário do prédio, Alípio Magalhães de Souza Porto, autorizou que o mesmo fosse transformado no museu local. A instituição resultou da iniciativa particular da Bergense Dulce de Souza Pinto, a diretora que reuniu durante várias décadas peças doadas pela comunidade e o material encontrado nas pesquisas arqueológicas realizadas no sítio Furna do Estrago, nos anos de 1983 e 1987, localizado a 1 quilômetro da cidade de Brejo da Madre Deus. Aqui é a foto da diretora e fundadora do Museu Histórico de Brejo. E aqui nessa segunda foto nós temos aqui o sítio Furnas do Estrago. Aqui é onde foram encontrados alguns materiais que estão expostos ali no museu e também aí onde tem várias pinturas rupestres antigas. Aqui nós temos aqui na fundamentação ainda teórica alguns artefatos e imagens que são exibidos ali no Museu Histórico em Brejo da Madre Deus. Aqui ossadas humanas que foram encontradas de acordo com a arqueologia e escavações no local. Aqui pinturas rupestres que foram feitas, achadas no período também. E ali alguns colares indígenas que também foram encontrados em escavações históricas. A metodologia da minha pesquisa: o Museu de Brejo da Madre de Deus, estágio realizado em 2 escolas, uma estadual e outra particular, em 3 etapas: diálogo com a equipe gestora, entrevistas com as docentes e observações. A receptividade e o apoio: eu fui bem recebido em ambas as escolas, tive o apoio tanto das gestoras, secretárias e docentes ali, apoio também dos alunos, fui muito bem recebido.
Observações. Relacionamento. Eu pude observar o relacionamento de professor e aluno e também do aluno com o professor. A participação dos mesmos nas aulas, no período de estágio e o uso dos recursos que foram apresentados ali em aulas. Projeto pedagógico e alguns dos materiais e exercícios que foram passados nas aulas no estágio. Observação. Aqui é a primeira escola particular onde fiz meu estágio, Escola Raiz e Asas, que ensina ali educação infantil e ensino fundamental. O funcionamento dela é de 7h30 às 12h e de 13h às 5h30. Ela possui 8 turmas do ensino fundamental 2, com uma média de 22 alunos por sala. A infraestrutura. O prédio é próprio, salas de aula, direção, coordenação, banheiros, pátio e parque foi o que foram observados nessa escola. Equipamentos de mídia. Temos ali na escola data show, computador, caixa de som e o PPP da escola ainda está em construção. A segunda escola é a escola estadual, que tem por nome EREM André Cordeiro. Seu funcionamento é de 7h30 às 5h30 e das 18 às 22 horas. Ela possui 41 turmas do ensino médio, com uma média de 45 alunos por sala. A infraestrutura da escola. O prédio é do estado de Pernambuco, salas de aula, direção, coordenação, banheiros, cantina, quadra poliesportiva, laboratório de biologia e informática foram observados na visita à escola. Equipamentos de mídia. A escola também possui data show, computador, caixas de som e telas de projeção. O PPP da escola é discutido no primeiro e no segundo semestre do ano letivo. Roteiro de entrevista e planos de aula. Eu coloquei aqui o nome do estagiário, meu nome Guilherme, o título do estágio, Museu de Brejo Amadeuses Histórico, Cultural Histórico e o curso de Licenciatura em História. Aqui está o nome de uma das orientadoras ali da Escola André Cordeiro, Juliana de Souza Diniz, foi minha orientadora. E aqui são algumas das perguntas que foram realizadas à mesma. Qual a sua formação acadêmica? Ela respondeu aqui graduação, pós-graduação História. Qual a sua experiência profissional? Se ela já tinha atuado em outras modalidades? Quais recursos de mídia usava? Enfim, aqui são algumas das perguntas que foram realizadas à mesma. Também fizemos aqui na segunda escola do ensino fundamental com a professora Brígida Ruana de Oliveira. E aqui também está o roteiro de entrevista e também as perguntas que foram feitas à mesma e com as suas respostas. Vivência do estágio. A prática de estágio foi muito importante para mim, para a minha formação de professor, pois por meio dela pude aprender mais sobre a postura de um professor em sala de aula, bem como ver de perto os desafios enfrentados pelo mesmo na prática pedagógica. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho e quero agradecer, professora, e esse é o meu trabalho de estágio.